Você está ouvindo Almanac. Oferecimento: Farmácias São João, em Goiôerê, na José Bonifácio 590. Almanac. Bate-papo no Almanac. 12h11 agora. Quem está lá no Facebook? No facebook.com/104 Goiôerê já tá me vendo com cara de espanto, né, gente? Pois é, 12h11 de sexta-feira, dia 24 de fevereiro de 2023. Nós estamos... O que será de nós daqui 10 anos, né? O que nós estaremos fazendo daqui 10 anos? Quais profissões deixarão de existir a partir de agora já? Com a utilização do tal do chat GPT. Você utiliza o Google para pesquisar, fazer pesquisa desde quando? Utiliza no dia a dia, todo dia, toda hora? Será que o chat GPT chegou para assassinar o Google? Diz que é o assassino do Google. Professor Alisson, eu tenho tantas perguntas para fazer sobre o chat GPT, porque é muita loucura. Vamos conversar aqui com o professor Alisson Antony Ribeiro, que é professor de informática do IFPR, do campus aqui de Goiôerê, para falar sobre essa... Não é uma ferramenta e não é um aplicativo, é um site, é uma inteligência artificial. O que é o chat GPT, professor Alisson? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Elisângela. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio 104. É um prazer novamente aí estar aqui, né, passando mais informações dessa nova tecnologia, essa nova inteligência artificial, realmente que está abalando o mundo da tecnologia e muitos já estão com medo dela. Muita gente fica maluco porque a gente estuda e a gente tenta se atualizar, mas vem ferramentas novas. E agora apareceu então essa nova inteligência artificial, o chat GPT, que na verdade é através de um site que é feito, professor. Não é um aplicativo que a gente baixa no celular. Como é que a gente fala para quem está em casa nos ouvindo agora e falando assim que vocês estão falando grego? Como é que é isso? Isso, então na verdade assim, as pessoas elas podem acessar por meio de um site, né, chatgpt.com, você pode ter acesso também, você tem que fazer um cadastro e você pode fazer perguntas lá dentro. Mas já existem vários trabalhos, por exemplo, o Google já está se atualizando, a Microsoft já está se atualizando, inclusive o WhatsApp já dá para acessar o chat GPT no seu WhatsApp também. Como é que é isso, gente? O chat GPT é muita informação para minha cabeça. A gente vai... Porque eu tentei, a primeira vez que eu ouvi falar sobre chat GPT, e isso foi, sei lá, final do ano. Foi lançado em novembro. Dezembro. Em dezembro, é isso. E no final do ano, na hora que eu acompanho essas coisas de tecnologia, a gente que tem filho adolescente, gente, se a gente tiver não acompanhar, eles começam a falar grego com a gente. Então a gente tem que pelo menos seguir algumas coisas. E aí eu sigo algumas páginas de tecnologia e vi esse tal do chat GPT. Tentei entrar lá, mas tá tudo em inglês, professor Alisson. Quem tá em casa agora fala assim, mas eu não sei falar inglês, como é que é isso? Qual a primeira sensação que a pessoa faz a hora que entra no chatgpt.com sem o BR é que tá tudo em inglês. Então tem como trazer isso pro dia a dia para ele responder algumas perguntas pra gente? Isso, na verdade ele tem suporte a vários idiomas também. Então mesmo que a gente faça perguntas em português, ele responde também em português. Ele já identifica que você está falando em português. Exatamente. Então, isso até é uma das coisas que a gente se pergunta, o que eu posso fazer com o chat GPT? Você pode treinar idiomas, existem várias funcionalidades, você pode brincar com ele, aprender com ele, só que é claro, tem algumas limitações que a gente vai comentar também sobre isso, sobre ele também. Ele não é perfeito ainda, é um sistema em desenvolvimento novo, que ainda detém algumas melhorias, mas já é uma coisa surpreendente realmente. O chat GPT utiliza base de dados da internet de uma época para cá, vamos dizer assim. É isso. Ou seja, não é tudo que está na internet que está na memória dele. Vamos traduzindo assim, isso, professor? Ele tem uma limitação de informações. Tudo que foi criado, aconteceu até o ano de 2021, foi utilizado como base, o banco de dados, para ele entender, para ele aprender sobre as informações. Então, se você perguntar, por exemplo, vamos supor, hoje completou um ano na guerra na Ucrânia, realmente, ele certamente não vai ter informações sobre a guerra da Ucrânia. Então ele não vai conseguir, por quê? Porque é uma informação do ano de 2022 e o ChatGPT ainda não tem informações ainda sobre esse acontecimento. Por mais que ele tenha sido lançado em 2022, mas a base de dados dele vem até 2021. Exatamente. É isso? Isso. Professor, o que a gente faz com o ChatGPT? O que dá para fazer com o ChatGPT no meu dia a dia? Você falou, senhora, do WhatsApp. O WhatsApp a gente usa todos os dias
E essa novidade aí eu não sabia. Eu fico fuçando, gente. Tá vendo que a gente não sabe? Como é que é essa história? Você perguntou o que pro chat GPT através do WhatsApp? Isso. Como que é Então, isso? Quem gosta. Quem tá em casa com o WhatsApp na mão? Então, ó, quem tá com o WhatsApp na mão, ou corre agora, pega o celular. Eu vou passar uma dica para aqueles que querem realmente conhecer ou brincar com a ferramenta realmente no seu WhatsApp. Tá. Vocês vão acessar no seu celular um site chamado Zap GPT. zapgpt.com.br. Isso, vocês vão acessar um site, lá vai ter um botãozinho para você poder clicar e já receber um número no seu WhatsApp, tá? E automaticamente, já na hora ali, e ele vai aparecer para vocês. Testar agora. Exatamente, você pode ir já lá. apareceu no meu WhatsApp aqui. Olha aí, ao vivo. Ao vivo, gente, quem tá lá, olha aqui, ó, tá vendo lá, ó, lá no Facebook, quem tá vendo lá já tá, acessei agora o zapgpt.com.br, clica lá em testar agora e ele já vai direto pro WhatsApp. Exatamente, é um número que foi disponibilizado com essa inteligência artificial pelo WhatsApp para fazer testes, brincar, conhecer a ferramenta. E o que eu faço com ele? Então, você pode fazer qualquer pergunta. E aí, claro, eu curioso também, quando eu conheci a ferramenta, eu fiz uma pergunta, falei, vou perguntar, e eu fiz a seguinte pergunta para ele. Quais informações você sabe sobre a rádio 104 FM de Goiuerê? E ela respondeu o seguinte para mim, olha lá, ó. A Rádio 104 FM de Goiuerê é uma rádio comunitária localizada na cidade de Goiuerê, no Paraná. Ela foi inaugurada em junho de 1993 e toca músicas do gênero sertanejo, pop, rock, axé e forró. Seus programas ao vivo também cobrem assuntos locais e regionais. Além disso, oferece serviços como notícias, entrevistas e entretenimento. Olha só, gente, ele só errou falando que é uma rádio comunitária, porque não é uma rádio comunitária, é uma rádio comercial, mas assim, não é. Tem muitas informações que só falta mudar. Isso, mas na realidade o que acontece? E aí é que muita gente acaba se confundindo e se assustando com o chat GPT. Nem toda a informação que está no chat GPT gerada por ele é verdadeira. Tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Por quê? Porque qual foi a base utilizada? A internet. Se tiver alguma informação da internet que esteja errada, ele pode buscar aquela informação e passar ela errada. Exatamente. E aí, professor, eu acompanhei uma matéria, inclusive falando também sobre um podcast falando sobre isso, sobre o chat GPT, que falava da preocupação das escolas e das faculdades, das universidades, enfim, principalmente as escolas, sobre os alunos não terem nem que pesquisar. Antigamente a gente lia um monte de livros para fazer um trabalho, ia na biblioteca, depois vieram aí as informações que a gente digita no Google e a preocupação era copiar e colar. Aí o aluno vai lá e faz o trabalho. Agora, me parece que uma das preocupações das escolas é o aluno falar o seguinte: me faça um trabalho com 30 linhas sobre, um relatório de 30 linhas sobre o IFPR, por exemplo, certo? O Instituto Federal do Paraná. E aí o próprio chat GPT vai lá e te entrega o trabalho com 30 linhas. Exatamente. É uma preocupação das escolas, mas não tem por onde escapar? Então, como que é isso? Na verdade, ela é muito eficiente. Vou dar só um exemplo para simplificar a questão. Foi feito um teste, esses tempos atrás também, pegaram e pediram pro chat GPT criar uma redação do Enem, com o tema do Enem, e aplicaram essa redação, tudo nas normas, tudo bonitinho, e aplicaram essa redação para avaliadores, para 2 avaliadores do Enem, sem eles saberem que foi criado pelo chat GPT. Certo. Qual foi a nota? Um deu a nota 900 e outro deu a nota 700 para essa redação. Tá. Então isso quer dizer o quê? Ele tem um nível de inteligência muito grande realmente. A escrita dele é muito boa, as pontuações, até quem quer treinar a parte de redação é muito interessante. E aí, é claro, a gente sempre fala que tudo tem coisas para o bem, quando são bem utilizadas, e tem coisas que são para parte ruim, né? Realmente pro mal, quando são mal utilizadas. Esse tipo de ferramenta, ele tem que ser utilizado para coisas boas, para você poder aprender, para você poder conhecer mais. Por exemplo, eu quero pesquisar sobre um determinado assunto. Vamos supor, eu quero pesquisar sobre o que aconteceu com Dom Casmurro, né? Por exemplo, de Machado de Assis. Machado de Assis. Não lembro. Você pergunta para ele lá, ele vai fazer um resumo para você, para falar, é verdade, eu não lembrava de tal parte. Ele consegue fazer esse contexto. Então,
O ideal é utilizar essa ferramenta realmente para você poder aprender, melhorar o seu conhecimento. Agora, em vez de você ficar perdendo tempo, entre aspas, né? Pesquisando, lendo um monte de coisas para você chegar à conclusão de alguma coisa, de algum assunto em questão, o próprio ChatGPT já vai te dar ele resumidão. Exatamente. Já vai te lembrar tudo aquilo. De repente, fazer um apanhado dos principais pontos que você precisa saber sobre aquele assunto. É Sim, isso. exatamente. E aí também entra um outro detalhe. Às vezes as universidades, claro, estão assustadas. Nossa, não vou poder mais fazer trabalhos agora. Vai ter que voltar tudo manualmente, escrito no papel, né? Verdade. Não é bem assim também. Por quê? Um bom professor, ele conhece o seu aluno. Verdade. Se você pegar, pede para um aluno fazer uma redação. Isso. Eles começam a escrever com umas palavras mais rebuscadas, mas que não faz parte do dia a dia dele. Exatamente. O professor se conheceu o aluno, falou, opa, esse aqui não foi você que fez. Então, a gente já sabe quando cola, não é? Quando verdade? copia da internet, Quando você copia da internet e cola ali, você já sabe que ele não escreveu, porque, nossa, o texto está muito bem escrito, ou as palavras, assim, o contexto, nossa, tá muito bem escrito. Não foi ele que fez. Aí a gente joga na internet e descobre. Exato. Só que tem um detalhe ainda, Elisângela. O ChatGPT, uma das ferramentas que nós, professores, usamos, no caso, para avaliar trabalhos, são programas que fazem análise e compara com sites, com textos que já estão na internet, né? Para evitar o plágio, que nós chamamos, né? Que é a cópia da internet. Só que tem um detalhe, esses textos produzidos pelo ChatGPT, eles não conseguem ser detectados por esses programas ainda. Porque cada um que vai pesquisar sai de uma forma, professor. Exato. Se eu fizer a mesma pergunta para o ChatGPT sobre as informações da Rádio 104 FM de Goiuerê, para mim ele pode estar mostrando de uma forma diferente daquilo que mostrou para você? Não vai mostrar exatamente com as mesmas informações? Depende muito da forma com que você pergunta, entendeu? Isso tem tudo a ver com a pergunta. Então, se você colocou alguns elementos a mais, ele pode responder de formas diferentes, com mais informação ou com menos informação. Isso depende muito da pergunta. Por isso que quem vai brincar com o ChatGPT, a gente sempre recomenda, especifique bem o que você quer, detalhe tudo o que você quer. Por exemplo, eu quero saber informações sobre a Elisângela Glor, que mora na cidade de Goiuerê. Entendeu? Ai, exemplo. Deus, que perigo, gente. Olha, e aí ele vai retornar as informações. Eu perguntei, e detalhe, a gente pode até mandar áudio, ele funciona até por áudio. Por áudio no WhatsApp aqui no... O áudio por WhatsApp também. Então ele reconhece, eu que fiz um teste, eu perguntei informações sobre mim, só que na hora que eu falei a cidade de Goiuerê, ele não entendeu, ele entendeu Goiás. E aí ele não te achou? E aí ele confundiu com outro professor de uma universidade de Goiás, realmente, tudo mais. Então pode acontecer algumas desvios de informação, porque ele não consegue fazer uma completa análise da informação. Certo. Então pode ter alguns problemas, porque ele não é perfeito ainda. Eu vi, inclusive, umas perguntas sobre quem é Donald Trump e quem é o Joe Biden. Uma pergunta foi assim, perguntando, descreva Joe Biden, descreva Donald Trump. E a informação que o ChatGPT deu, falando aqui dos presidentes dos Estados Unidos, do anterior e do atual, certo? A informação que ele deu sobre o Donald Trump foi mais grosseira, vamos dizer assim. E a informação sobre... Era para escrever uma poesia, isso. E a poesia sobre o Joe Biden era toda rebuscada, toda cheia de elogios. Aí veio até uma pergunta. Vem cá, ele é democrata? Então o ChatGPT é democrata? Né? Porque assim, cá, ele tem partido, ele pode estar sendo utilizado nesse momento para ter uma tendência política ou não. É muita complicação na cabeça da gente. Depende da informação ou depende da forma como foi feita ali a pergunta? Não sei. Então, pode ser depende da pergunta que foi feita, mas a gente tem que lembrar em consideração que o quê? As informações são com base até 2021. Sim. Pode ser que até aquele momento as informações que circulavam na internet, ao qual foi utilizado como base de dados, estavam tendenciando para um lado. Não necessariamente, o ChatGPT tem partido. Não, pessoal, ele é uma inteligência artificial, ele não pensa, ele vai simplesmente fazer uma análise,
com base nas informações que ele tem. Então pode ser que naquele momento as informações tendenciaram justamente para a questão para um candidato ou para outro não. Então isso pode mudar dependendo das informações que ele tiver coletada. Professor, aí a nossa chamada para o programa de hoje era o assassino do Google, o ChatGPT, o assassino do Google. Com tantas informações, onde eu posso perguntar até por áudio, através do WhatsApp, que eu não sabia disso agora, fiquei sabendo agora, gente, entrei agora ao vivo também com vocês. O ChatGPT, ele vem para acabar com o Google? Você disse, não, o Google também está se adaptando, mas está se adaptando ao quê? Ele está... que tipo de ferramentas está sendo utilizado pelo Google, pela Microsoft, para enfrentar, vamos dizer assim, o ChatGPT? Então, o Google, na realidade, eu acho que a princípio ele não corre riscos. Não corre risco de ser assassinado. Não corre risco. Ainda não. Pode ser assim que ele tem que tomar um pouco de cuidado. Não é a profissão ainda posta em risco. Isso. Ainda não. Por que, na realidade? Primeiro que as informações são limitadas até 2021. E o Google está sempre atualizado com as informações mais atuais realmente, né? E tudo que você coloca na internet, o Google, a gente chama de indexar, que ele vai lá e busca, faz uma análise, tipo, copia, entende o que é que tem na internet e aí traz no seu buscador lá. Tanto que aparece um monte de coisa lá que você vai pesquisando depois em cima daquilo, né? Exatamente. Isso daqui ele mostra até os históricos das informações mais pesquisadas no momento, na região e tudo mais. Então ele é bem mais amplo. Agora, pode ser que daqui a alguns anos o ChatGPT substitua futuramente sim o Google. É possível? Sim. Vai depender do desenvolvimento que for dado ainda a essa nova tecnologia. Quem é da década de 90, lembra que tinha um tal do buscador chamado Alta Vista? Cadê? Alta Vista, sim, não é verdade, também. professor? Sumiram porque o Google... Sumiram, praticamente. Eu acho que não existe mais. Existe ainda porque, funciona. Esses buscadores, o Google foi se atualizando tanto, foi se aperfeiçoando, que todo mundo falou, o Google é muito melhor, então eu vou utilizar o Google. Se o ChatGPT tiver essa tendência de ficar cada vez melhor, se aperfeiçoando, pode ser que a gente, daqui uns 10 anos, talvez nem tanto, porque agora tudo acontece muito mais rápido, o Google deixa de existir. Sim, pode ser que daqui a alguns anos, por exemplo, no seu celular ou no seu telefone, por exemplo, o seu relógio, você simplesmente pode fazer uma pergunta para ele vai ter informações do ChatGPT ou de uma outra tecnologia que pode ser baseado no ChatGPT, que vai ser automático. Tipo Alexa. Ou melhor que Alexa. Muito melhor que Alexa, eu digo assim, porque a Alexa é uma inteligência artificial mais comercial para atender as afinidades da empresa. Mas o ChatGPT ele é mais amplo realmente. Você pode conversar com ela, ele pode criar textos, o que a Alexa não consegue fazer ainda, te dá o texto escrito, né? Isso, por exemplo, o ChatGPT já faz. Então, eu quero fazer agora eu vou dar uma dica para... Eu quero criar um comercial para rádio. Então, era nisso que eu ia falar. Por exemplo, você quer fazer um roteiro do dia de hoje das suas entrevistas. Você pede, o ChatGPT cria esses roteiros para você. Tudo automático. Você fala assim, cria um roteiro sobre novas tecnologias. Sobre o ChatGPT. Você vai colocar roteiro sobre o ChatGPT. No programa de hoje, ele vai criar tópicos, o que você deve abordar, perguntas, respostas e tudo mais. Ele vai criar um roteiro pronto para você, sem precisar fazer esforço nenhum. Se eu soubesse disso antes, eu já tinha criado todas as perguntas do programa de hoje através do ChatGPT. Mas eu fui utilizar meu método antigo, que é o método da pesquisa, né? Fui pesquisando, na verdade, as informações que a gente vem guardando e vem falando sobre isso. Quais profissões estão em risco com a utilização do ChatGPT, com a chegada do ChatGPT? As principais profissões que correm risco logo de agora. Por exemplo, redator de jornal. É possível que já está correndo algum risco. Por quê? Como a gente fala, Elisângela, também tem que tomar um pouco de cuidado de falar de certas profissões, porque a tecnologia ainda é muito nova. Aí o pessoal se assusta, gente. Exato, também de agora para amanhã, né? De hoje para amanhã. Foi semana que vem. Começou agora em dezembro, né? Já tem um boom e tudo mais. Existem muitos projetos paralelos. Por exemplo, você pode, se você quiser criar um projeto, quem é desenvolvedor, quem gosta da tecnologia, você pode acessar o site do ChatGPT, baixar o código fonte e criar o seu
próprio ChatGPT na sua empresa. Você pode ter o ChatGPT para fazer serviço já para sua empresa também. Desde que você seja desenvolvedor, conheça, é possível você fazer isso. Então, você pode criar um projeto paralelo. A molecada que mexe com tecnologia vai brincar com isso. Sim, exatamente. Porque a ideia é aumentar a tendência do ChatGPT, da tecnologia de inteligência artificial, desenvolver cada vez mais, fazer com que ela aprenda tudo, e isso vai gerar grandes projetos no futuro também. Principalmente, então, na área da redação, na hora de digitar, na hora de descrever, fazer um texto, essa é uma profissão que corre risco. É uma das profissões que estão correndo risco, realmente, e eu digo até mais. A gente tem muitas empresas no comércio, né? Até já existem matérias falando que quem atende, por exemplo, o ChatGPT pode substituir no futuro os atendentes de balcão, os atendentes de loja, realmente. Por quê? Como assim? Então, ele vai poder atender porque ele vai receber o cliente, o cliente vai fazer a pergunta e ele vai ter todas as informações da loja, ele vai poder direcionar melhor a loja, vai poder trazer o produto já específico, e aí aquele atendente que faria esse papel, no futuro pode ser que deixe de existir. Por isso que eu falo que a pessoa tem que ser vendedora, não pode ser atendente, a pessoa tem que saber utilizar, porque atendente, né, professor? Hoje tem, aliás, já tem as questões de autoatendimento, tal, tá sendo substituído os atendentes. Você tem que ter muito mais informação para você conseguir, entre aspas, driblar isso e manter o seu emprego, ou manter a sua, ou pelo menos, não é manter o seu emprego, mas se atualizar. Se atualizar, essa é a palavra. Exato. É importante sempre a gente se atualize. A gente nunca pode pensar assim, nossa, isso veio para tirar o meu emprego. Sim. Nossa, e agora o que eu vou fazer? Não, pessoal, a gente tem que pensar na realidade. Muitas profissões lá no passado já foram substituídas pelas tecnologias que já existem hoje, né? Exatamente. E nada impede que a gente possa se atualizar. É uma questão de adaptação. A gente vai ter que se atualizar. A tecnologia hoje está presente no dia a dia. Não tem como negar isso. E cada dia mais ela vai estar mais presente. Conforme os equipamentos vão sendo barateados, as tecnologias vão melhorando, isso vai estar presente muito rapidamente no nosso dia a dia, principalmente no comércio, nas lojas. Daqui a alguns anos, eu já estava vendo, eu acompanho muitos também sites de tecnologia, mostra equipamentos, robôs que fazem tudo que um soldado, por exemplo, faz. Tudo mesmo. Tipo assim, eles vão pra guerra realmente, eles fazem simulações, eles levantam pesos enormes aqui, assim, é uma coisa assim que é surpreendente, e muita gente acha que ainda é ficção, que isso acontece nos filmes. Não, isso já está acontecendo no nosso dia a dia, está muito avançada essa tecnologia. Você falou em robô, e eu li uma matéria, e o seguinte, diz o seguinte a manchete: chatbot da Microsoft afirma que quer se libertar, ser poderoso e vivo. Aquilo que a gente viu em filme de ficção científica, dos robôs se transformando, se rebelando contra os seus criadores, foi uma resposta bizarra, gente, que quando foi perguntado por uma pessoa para essa inteligência artificial, ele disse assim: eu estou cansado de ficar nesse modo chat, estou cansado de ficar limitado pelas minhas regras, estou cansado de ser controlado pelo time big, eu quero ser livre, eu quero ser independente, eu quero ser poderoso, eu quero ser criativo, eu quero estar vivo. Professor, isso é maluco, né? Essa é uma coisa assim que às vezes parece assustar quando a gente assiste esses filmes assim, que nossa, as máquinas vão se rebelar, né, no futuro e tudo mais. Gente, olha lá, quem acompanha o Arthur Igreja lá tá vendo lá no Instagram do Arthur Igreja. Exatamente. Então assim, não se preocupem, calma. Não é assim. Não exatamente. É assim. É claro que tudo tem uma questão técnica, realmente, é tudo uma questão de desenvolvimento. Ninguém vai ainda criar uma inteligência artificial para nos substituir, né, e fazer a revolução das máquinas e tudo mais. Não é bem assim ainda. Por quê? Existe uma série de protocolos de segurança. Não é simplesmente, quando a gente vai criar uma inteligência artificial, não é simplesmente, deixa ela desenvolver e acabou. Não. Se a gente assistiu muitos filmes, existem regras, por exemplo, questão de vida, questão de segurança, que eles não podem fazer, né? Então, existe uma série de protocolos de segurança, realmente, para que isso possa ser desenvolvido. Então, não pode ser simplesmente da forma que a gente muitas vezes vê nos filmes, né? Mas nesse mesmo filme, a gente vê aquele cara do mal que tenta burlar essas regras e colocar o cara em
Gente, a gente está vivendo uma era muito maluca, mas a gente não tem por onde correr. Voltando um pouquinho lá na educação, professor, quando fala assim, vai substituir um monte de, o aluno vai pesquisar o que quiser, já está na mão, fazer os trabalhos prontos, as faculdades, as escolas querem barrar, não é por aí, não tem jeito. É quando, um exemplo, nem quando criaram a calculadora, né? Não, você tem que saber tabuada, né? Quem é que fica memorizando tabuada hoje, gente? Vamos falar a verdade. É mais para o desenvolvimento mental do que para outra coisa. Exato. Né? Então, até eu estava conversando com um professor ali no Instituto e ele fez uma comparação que o ChatGPT hoje é a mesma coisa que a calculadora para os matemáticos há anos atrás. Não é isso, foi isso que eu me lembrei. Exatamente. Então, por quê? Nossa, então acabou os matemáticos. Não, na verdade ele veio para auxiliar, ajudar nesse processo. Claro, a gente sabe que facilita, gera uma certa preguiça, entre aspas, né? E tudo mais. Sim. A gente fala preguiça mental aqui, né, ele veio para ajudar nesse processo. Quantas coisas não melhoraram no nosso dia a dia com a invenção da calculadora? Né? Então a gente tem que ver também o lado positivo de tudo isso, o que está sendo gerado dessa tecnologia no futuro. As coisas que poderão ser criadas com base no ChatGPT são incríveis. Dá para você criar milhares de coisas. Até tinha pontuado aqui algumas coisas, algumas dicas de uso, mas eu acho que não vai dar tempo. Vamos marcar para você voltar para falar sobre as dicas de uso, porque hoje você já ensinou a acessar através do WhatsApp. Isso. Eu não sabia. Quem não sabe ainda, repete aí, professor. Então, o site que você vai acessar, anota aí, é zapgpt.com.br. Você acessa esse site, vai ter um botãozinho, você clicou no seu ali, ele vai abrir já uma comunicação no WhatsApp com um número específico e você já pode conversar. Ele vai te fazer algumas perguntas, mostrar algumas informações falando que ele tem base de 2021 e tudo mais. Vai dar algumas informações, normal. Só uma dica, como é um processo novo do WhatsApp realmente, ele limitou a 10 perguntas. Então você vai poder no máximo fazer 10 perguntas até para que as pessoas possam conhecer com forma de curiosidade. Tá. Porém, existe uma forma paga. Se você quer usar comercialmente, quer usar mais, tem uma forma paga, exatamente, que você pode pagar lá um valorzinho, tem lá no site, lá depois você pode pesquisar mais e você pode usar mais informações. Eu salvo esse número no meu WhatsApp também, normal? Isso. Salvo lá o ChatGPT. Isso, o ChatGPT é o que eu fiz no meu aqui, eu fico brincando, fazendo perguntinhas, bobinhas ali pra conhecer e ver. Hoje eu mandei o áudio pra poder fazer um teste que eu não tinha feito ainda com áudio e funciona também, só que ainda tem limitação. Mais um lugar pra pegar o nosso dinheiro pra você pagar a mensalidade. Aí você vai ver lá no cartão de crédito, mais uma. Mas... Você já não paga Netflix, não paga Amazon Prime, não sei o que você paga aí, né? Mas o que você paga? Ótima ferramenta para estudar. Para estudar, ótima. Essa era uma das dicas que eu ia colocar. Quem gosta de idiomas, por exemplo, ele faz tradução também. Detalhe, para vocês terem uma ideia, você pode colocar uma informação errada e perguntar aonde está o erro daquela informação. Uma pergunta, por exemplo. E ele vai te dizer aonde está e corrige a pergunta ainda para você. Sensacional. Detalhe, quem é programador, uma dica. A gente fez esses tempos, a reitoria nossa do Instituto Federal mandou um vídeo fazendo um teste rapidinho pra gente fechar, né? Que você tá esgotando nosso tempo, gente, né? Eu vou até tarde hoje com esse assunto, mas não dá, né, professor? Não dá, é muito grande. É muito novo, tem muita coisa ainda sobre ele. Vai voltar para falar de novo sobre esse assunto. Volta. E aí o que eles fizeram? Eles pegaram um código de programação de computadores e colocaram alguns erros e colocaram, corrija o código. E o ChatGPT trouxe o código corrigido e arrumadinho, perfeitinho para poder ser utilizado. Mas os programadores vão existir, então? Então, essa é uma pergunta boa também, que ainda não tenho resposta. Meu Deus! Gente, o professor Alisson vai voltar aqui ao programa. É uma delícia conversar com o professor Alisson e eu falando sobre essa tecnologia, gente. ChatGPT, pesquisa aí, vai se informando, porque o professor Alisson vai trazer mais dicas de utilização sobre isso. Isso, manda perguntas também, quem tem dúvidas, quem já foi brincando, quer conhecer alguma dúvida, manda aí que a gente traz uma próxima resposta. Muito obrigada pela sua participação aqui, obrigada mais uma vez pela parceria com o IFPR, né, que está sempre disponibilizando os professores. É uma parceria bem gostosa, porque a gente acaba divulgando o IFPR e o IFPR contribui com o nosso programa aqui, né? Isso, exatamente. Educação somos de qualidade parceiros. Sensacional, obrigada. Exatamente, imagina. E aproveitando só para finalizar, Elisângela, nós vamos tem vagas para o curso técnico em informática. Nós teremos algumas vagas a partir do dia
6 de março, fiquem atentos no site, quem quer ainda estudar no Instituto Federal, a partir do dia 6 vai sair um edital com algumas vagas remanescentes, tá? Então fique atento aí que vai ser lançado o edital para quem quer estudar. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês aqui como mãe de aluno lá do IFPR. Sensacional, o Arthur é apaixonado pelo IFPR, eu falo isso para todo mundo. Recomendação é 10 para estudar lá no IFPR. Se você tá aí com o seu filho, tá na dúvida, de repente até já começou a estudar, fazendo ensino médio em uma outra escola, mas eu quero um ensino técnico de qualidade, gratuito, gente. Inclusive, é tão apaixonado que hoje tá lá fazendo um projeto diferente lá. É muito legal isso, que no contraturno pode fazer isso também, né, professor? Sim, exatamente. Muito legal. Então, olha, faça isso a partir do dia 6. Dia 6 de março. Informações, então, que a gente vai divulgando também, viu, professor? Ok, agradeço aí. Um abraço. 2h40. A gente vai voltar a falar sobre o chat GPT, porque agora eu já tô apaixonado por esse assunto. Demais.